E você viu a taxa de yield que está pagando em Raizen por conta aí, né, de algumas notícias que chacoalharam o mercado nesta última semana, sobretudo possível aumento de capital social da empresa, também baixa expectativa em relação aos resultados, macroeconomia, entre outras coisas. Está batendo aproximadamente 30% em taxa anualizada, né? Ou seja, os aluguéis de ações. Isso se você soma com os dividendos, isso pode passar dos 40%. A gente até vai dar uma analisada a respeito. Outra coisa também que a gente vai abordar aqui no nosso vídeo, ela deu uma respirada nesses últimos 5 dias, o que não foi muito, né? Uma vez que ela se encontra na condição de próximo de R$ 1, muita volatilidade, e no cenário um pouco mais, vamos colocar, de médio prazo, 12 meses, uma queda importante de quase 55%. Pessoal, o que está acontecendo aqui com a Raizen? Uma das maiores empresas da nossa bolsa de valores, com receita na ordem de bilhões. Pois é uma empresa que tem um fluxo de capital bem intensivo, porém também tem muitas dívidas, apesar do seu amplo investimento, que a gente pode chamar até de CAPEX. Vamos dar uma olhada também na questão aqui dos controladores. A gente sempre vem falando sobre a atuação dos controladores. Há um hiato muito grande aqui do posicionamento deles. A gente sabe que um amplo plano, né, de recompra de ações por hora está descartado, muito por conta de lançamento de debêntures e alguns termos dados acordados nessas debêntures, e o que a gente vê é de setembro a novembro de 2024 os controladores saindo do papel, vendendo as suas posições, sendo que no início da trajetória aqui dela no mercado, né, quando ela fez lá o seu IPO, existia um excelente comportamento de compra por parte dos controladores. Compraram perto aqui de R$ 2, compraram também perto de R$ 3, mesmo subindo para R$ 4, depois também em margens de 3,50 e depois passado tudo isso aqui, venderam recentemente e não deram mais as caras. Precisava passar pelo menos uma sinalização positiva para o mercado de que eles confiam nas ações, né? Vamos ver aí o que acontece nos próximos capítulos. Eu enumerei alguns problemas, já tinha falado de algum deles nos vídeos anteriores e vou reforçar aqui com novos. Então, por exemplo, a gente sabe que a Raizen, por ser uma empresa extremamente alavancada, ela sofre os efeitos aqui da alta da Selic. Sim, pessoal, estamos falando em 13% com chance de chegar a 15% mais spread. Lembrando que aqui, olha, estas dívidas são muito atreladas, né, às taxas de empréstimo que a empresa faz. Então, a gente sabe aqui, ó, vale lembrar que a Raizen, sua controladora Cosan, estão bastante alavancadas, apesar do alívio que teve de 9 bi da venda da participação da Vale. Confesso que não entendia muito bem o porquê que Vale estava dentro, né, da Cosan aí, né, praticamente arrastando um ativo que não tinha muito a ver, né, mineração contra energia, não tinha muito a ver, mas ela vendeu, trouxe bastante caixa, deu uma desalavancada, mas o negócio ainda é alto. Sem contar que um outro problema que a gente tem, alta do dólar. Observe que mesmo caindo no curto prazo, o dólar desde 2024 já subiu mais de 25%. E olha lá, a Raizen tem uma dívida bruta de 49, praticamente 50 bilhões de reais, sendo 23% de curto prazo e 70% de longo prazo. E a dívida é composta 65% em moeda estrangeira. Olha o peso disso daqui. Então, acrescenta um fator multiplicador de 1,65 aqui, né? Então, se você tem, na verdade, né, perdão, 65%, né, da dívida, você coloca vezes 1,25, né, que é a alta aí básica da moeda estrangeira, né? Então é muita coisa, pessoal. Realmente a alavancagem lastreada no dólar é um pouco complicado. Sem contar que algumas dúvidas de mercado, uns dão informações positivas, como por exemplo, olha, o Safra projeta prejuízo bilionário, enquanto que a XP espera lucro, né? Então, basicamente, eles estão em dúvidas sobre o futuro
da empresa do ponto de vista de rentabilidade. Até aqui fala, né, o Safra, a empresa deve reportar resultados consolidados, mais fracos, além de números pouco inspiradores, principalmente nos seus principais segmentos, né? Então, mesmo assim, o banco recomenda a compra. Aqui é brincadeira também esses caras, né? Recomendam compra, eles são pessimistas, mas recomendam compra até 5,60, tendo um potencial marginal de 216%. Pessoal, é brincadeira esses caras de banco com recomendação de compra, preço-alvo. Eu praticamente olho isso daqui, não sei nem o que eu faço, né? A empresa, eles falam da péssima reporte de lucros, também a questão aí de prejuízos das suas principais receitas e fala que pode subir 216%. Bom, enquanto que o XP espera lucro, né? Até aqui no relatório, ó, espera lucros decentes ou resultados decentes, coloca que teve quedas moderadas e fala, olha, o destaque negativo deve ficar para o açúcar, com volumes menores na disponibilidade do produto, embora as margens estão saudáveis e preços favoráveis. Já tem um horizonte melhor, uma análise um pouco mais, vamos colocar assim, consciente da XP do que do Safra, pelo menos aqui na minha opinião. Mas o fato é que não há consenso, há divergência no mercado, cada um para o lado. Outra dúvida também, o Banco Citi reduz as estimativas para a Raizen, também coloca um preço-alvo aqui também não tão adequado, né? Tirou de 4,50 para 3,50, mesmo assim a gente está falando em quase 200% de potencial de alta, né? E não dá muitos dados fundamentados a respeito disso. A tese deles são três: margens mais baixas na distribuição de combustível, menor previsão de moagem de cana e alta da Selic, né? Atrelado aí às suas dívidas. Reduziu o preço-alvo aqui para 3,50, o que ainda é alto, né? Outras dúvidas de mercado, houve um rumor sobre a questão do aumento de capital. Aqui algumas matérias dizem que a Cosan não deve contribuir para isso. Até fala, né, em relatório, o UBS BB avalia que a holding está em seu próprio processo de desalavancagem e não deve contribuir aqui para o aumento de capital da Raizen, né? Lembrando que ela é controlada, né, pela própria Cosan, junto com a Shell, né, uma joint venture, e ela não vai patrocinar esse aumento de capital, pelo menos é o que diz a notícia. Aumento de alguns fundos importantes. Aqui, interessante que BR, né? Aqui fundos Brasil estão saindo do papel e fundos estrangeiros, né, estão entrando no papel, né? Então, interessante, né? Até recentemente saiu uma matéria do Banco da Noruega, né? Da Noruega entrando bastante, agora outro grupo aqui, né, de administração estrangeira aumentando a sua participação. Será que eles estão vendo alguma coisa que a gente não está vendo? Bom, vamos aguardar. Se você é novo no papel, não entende a estrutura societária, a estrutura de capital da empresa, basicamente a Raizen é uma junção de força entre Shell e Cosan, né, uma das maiores empresas da nossa bolsa de valores, e ela se divide em combustível e energia, né? Então aqui energia você tem etanol e açúcar, trading das commodities e energias renováveis, até painel solar, entre outras coisas. E no combustível você tem distribuição, a Argentina também, distribuição de combustível, redes de postos, entre outras coisas, tá? Essa aí é a somatória da Raizen. Preço-alvo médio dos analistas são pelo menos 13 opiniões, com o preço médio em 4,17, caiu um pouco, mas ainda é 134% aqui que eles estão prospectando de alta nos próximos 12 meses. Na minha opinião, hoje eu não invisto em Raizen, apesar de entender que o etanol de segunda geração é uma coisa que vai ajudar bastante as receitas, mas exige muito investimento, assim como a SAF, combustível de aviação, né, sustentável, também é algo que exige muita receita. E essa exigência de receita, esse CAPEX que ela investe, né, médio e longo prazo, está drenando muito dos recursos, sobretudo lucros, que precisa financiar todos esses caras aqui. Eu sei que muitos entendem que a Raizen é empresa para 2030, mas por enquanto eu acho que existem outras oportunidades melhores aqui. É por isso que hoje eu não invisto. E mostrando para vocês um pouco desta minha tese de investimento, né? Aqui, primeiro, a questão dos aluguéis é uma coisa que pesa. Então, se eu pegar aqui pegar a Raizen, né, raiz 4, e pegar aqui, por exemplo, posições alugadas, como que o mercado, se ele está, como que eu posso te dizer, se ele está entrando vendido, eu vejo um aumento interessante, né, importante aqui, de 1% para quase 2,5%, lembrando que tem poucas ações
negociadas na bolsa em Raizen, né? Estamos falando aí de 11%, então esse aumento é importante. E aqui os prêmios para você alugar as suas ações está também numa alta vertiginosa, né? Se você olhar o gráfico aqui, você vê uma alta vertiginosa nos prêmios, né? Então hoje, se você deixar alugado, você vai receber quase que 30%. Então 30%, se você pegar metade disso, que é 15%, né? Eu digo metade porque corretora, B3 Imposto de Renda, pega pelo menos 50% desse rendimento. Então 15 e mais uns 6% de dividendo da própria ação, isso daqui pode passar de 20%, né? Até se vocês conseguiram pegar algum contrato de aluguel, coloca aí no campo dos comentários para a gente saber, né? Recentemente os inscritos do canal falaram que conseguiu pegar 22%, por exemplo, em CSN Mineração, de um vídeo que a gente fez aqui, né? Então, fala aí para nós se você conseguiu pegar alguma coisa desses contratos de aluguel na custódia remunerada. Falei sobre a posição dos controladores, eu utilizo aqui o site Griffin, tá? Não ganho nada por divulgar, mas sempre gosto de compartilhar aí com vocês, né? Ferramentas que podem ajudar na tomada de decisão. Nos últimos 2 anos, como eu falei, bastante compra e agora nesses últimos meses teve venda e mais nada. Na minha carteira pessoal, estou recebendo aqui os nossos queridos dividendos. Então, se eu pegar aqui no meu histórico de dividendos, estou recebendo os dividendos de Bradespar, Vale no mercado internacional, eu compro ela lá na Bolsa de Nova York, e também de Banco do Brasil. Então, está pingando tudo aqui na minha carteira. Conseguimos positivar. Isso daqui a gente já chegou a $300 de lucro. Depois caiu para menos 100, se você acompanha a nossa jornada aí. Agora voltou a mais $10 aí de lucro no verdinho aí, né? O mercado oscilando bastante, tem bastante ativo internacional que está sofrendo bastante flutuação. E na nossa carteira pública aqui do canal, pretendo aumentar algumas posições aqui. Estou com 10 ativos. Entre os nacionais estou com Bradespar, Banco do Brasil e Vale, né? Pretendo aqui, estou até estudando alguns ETFs na nossa lista aqui no nosso radar estrangeiro, como por exemplo o JP Morgan Equity Premium, ou seja, aquelas ações, empresas americanas que pagam dividendos consistentes, pode chegar até 7% em dólar. Pretendo trazer algumas dessas informações para você. E para ficar exposto a mais de 2.000 ativos, tanto BR quanto internacional, enfim, eu utilizo a corretora Quantiferry, taxas e comissão zero, preço aqui, né, de tela, né, não tem spread, se você olhar preço de compra e preço de venda, né, só tem o fator de equilíbrio de 1 centavo de diferença. E se vocês quiserem conhecer essa corretora, que cresce muito aqui no Brasil, vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. E se você utilizar o meu link, você ganha ações aí como recompensa do Banco do Brasil. Sim, pode variar de $3 a 250, negociando pelo menos $50 aí na conta trade, ok? No nosso painel inteligente de ações, se a gente colocar aqui a Raizen, deixa eu só colocar a tela um pouco maior, vou vir aqui no ticker, lembre-se que é sempre em letra maiúscula, tá? Raiz 4 e der um Enter, vamos ver o que ela se apresenta. Ó, não é uma boa ação do ponto de vista fundamentalista para comprar. Benjamin Graham fala que está cara e Greenblatt também fala que está cara. Por quê? O desconto, né, aqui não está tão interessante. Lembrando que aqui, né, por ser commodity, a gente tem que dar um alívio. Estratégia de Peter Lynch. Mas o ROI é pífio, né? Os dividendos também caíram bastante, então nada de comprar segundo a análise fundamentalista aqui, ao contrário daqueles bancos ou daquelas casas de análise. Para você encontrar boas ações, boas e baratas, simplesmente 2 cliques, ó. Baratas de Graham e baratas também de Greenblatt. Olha lá, aqui eu consegui encontrar ações boas e baratas para começar a investir, estudar, ver se adequa à minha estratégia de investimento. Tudo isso sem complicação, só 2 cliques você consegue acessar essas informações. Vou deixar o link do painel na descrição e nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, também se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.